Sobre as doenças cerebrovascular, doutor, fala um pouquinho sobre elas. A gente aí fala nesse grupo principalmente do AVC, né? Do acidente vascular cerebral, algumas pessoas falam, é popularmente conhecido como derrame, né? Derrame, que muito Então, fala. Todo mundo conhece como derrame. conhece como derrame. Os principais fatores de risco são os mesmos que são para o infarto, né? Hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo. História familiar também entra, né? Porque o AVC ele é dividido em dois grandes grupos, né? O grupo de AVC que a gente chama de isquêmico e o AVC hemorrágico. Então, cerca de 85% das pessoas que têm um AVC, um derrame, é por conta de causa isquêmica, né? Por deficiência de fluxo cerebral, seja ela transitória ou fixa. E os outros 15%, talvez um pouco menos, porque tem as causas que a gente chama de idiopática, que a gente não consegue descobrir. Então, o restante fica aí para AVC hemorrágico, né? Quando há um rompimento de uma pequena arteríola lá no nosso sistema nervoso central e o paciente tem uma hemorragia intracraniana, né? Então, esses são os fatores de risco. Agora, eu acho que é importante a gente falar um pouco, talvez você vai tocar nesse assunto, mas já vou abordando, de como a gente pode se atentar para os pequenos sinais que podem aparecer, por exemplo, no curso de um AVC, né? Ponto. E como é que eu vou identificar que um parente meu em casa, meu pai, por exemplo, pode estar cursando, ou meu avô, com um AVC ou com AIT, que muita gente chama disso, de que é uma nomenclatura errada que as pessoas usam, que é princípio de derrame. Você já deve ter escutado falar sobre isso. Já seu João teve um princípio de derrame, isso, né? Não existe princípio de derrame, entendeu? Também não existe princípio de infarto. E se algum médico falar assim com você, certamente é porque ele está querendo usar uma linguagem coloquial, uma linguagem mais popular para que você entenda o que está acontecendo naquele momento. Mas ou o paciente tem uma angina instável, ou ele de fato infarta, ou o paciente tem o que a gente chama de AIT, que é um ataque isquêmico transitório. Isso seria o que as pessoas chamam de princípio de derrame. Ataque isquêmico transitório, que é algo mais brando, que vamos ser uma variante do AVC, que de fato a doença não se instala de forma abrupta, né? Ela manda alguns avisos, né? O paciente aí pode ter confusão mental, o paciente pode ter dor de cabeça, muito forte, que é uma dor de cabeça muito diferente, inexplicada, porque não é a cefaleia que a pessoa tem no dia a dia tensional, por estresse ou por enxaqueca, é uma dor de cabeça muito forte. Essa é um sinal, só tem alguma coisa neurológica acontecendo. Uma alteração visual, né? Um paciente que começa a ter borramento visual, ou que ele começa a ter visão dupla, que a gente chama, e ele não tinha nenhum problema visual antes, isso chama a atenção para alguma causa neurológica. O paciente que começa a ter alteração na fonação, alteração vocal, você chama seu avô e ele começa a falar, como diz o pessoal, falar embolado, né? Com dislalia, que a gente chama tecnicamente, seria assim. Então, esse é um outro sinal que a gente tem que se atentar. Diminuição ou alteração do tônus e da força muscular, em geral acontece em um hemicorpo, né, em um lado do corpo, no braço e na perna, em geral, nos dois membros, né? A pessoa começa a ter alguma dificuldade para poder pegar a colher ou ter a força para pegar o copo. Então esses são os sinais que chamam a atenção para que a gente fique atento. Pode estar acontecendo alguma coisa, então você deve levar essa pessoa a procurar uma emergência para ter um atendimento médico adequado, né? E quanto mais rápido, melhor. Se tiver muita dificuldade de levar até a emergência, tem que acionar o serviço médico de emergência, né, 192, para que você possa narrar esse quadro e eles fazerem as orientações e o atendimento o mais rápido possível.